Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Livro da Vida, por Santa Teresa d'Ávila. Obras completas desta santa doutora da Igreja, Santa Teresa de Jesus. Edições Carmelo, Aveiro, Canal Leconde. A tradução é do Carmelo do Coração Imaculado de Maria de Porto. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este belíssimo livro. Vale a pena ter as obras completas dessa santa doutora em mãos, é claro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Há também a possibilidade de tornar-se membro ou ainda também de comprar livros que serão aqui gravados pela lista de desejos da Amazon. Obrigada pela presença, eu conto com a oração também de todos vocês, é claro, e também com a curtida, compartilhamento, comentário, se possível for, é claro. Muito obrigada pela presença, eu desejo a todos uma boa escuta e que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Capítulo 25 trata da maneira como se entendem estas falas que Deus faz à alma sem se ouvirem, e de alguns enganos que pode haver nisso e em que se conhecerá quando é engano. Parece-me que será bom declarar como este falar de Deus à alma e o que ela sente para vossa mercê, para que vossa mercê o entenda. Porque desde esta vez que digo em que o Senhor me fez esta mercê até agora, tem sido muito frequente, como se verá no que está por dizer. São umas palavras muito bem articuladas, mas que não se ouvem com os ouvidos corporais e se entendem muito mais claramente que se ouvissem. Deixar de o entender, por mais que se resista, é impossível. Cá na Terra, quando não queremos ouvir, podemos tapar os ouvidos ou prestar atenção a outra coisa, de modo a que, embora se ouça, não se perceba. Nestas práticas, porém, que Deus faz à alma, não há nenhum remédio, porque, embora me pese, me fazem escutar e estar o entendimento tão atento para compreender aquilo que Deus quer que entendamos, que não há querer ou deixar de querer. Aquele que tudo pode, quer que entendamos que se há de fazer o que Ele quer e mostra-se verdadeiro Senhor nosso. Isto tenho eu experimentado muito, porque andei quase 2 anos resistindo pelo grande medo que trazia, e ainda agora tento fazê-lo algumas vezes, mas de pouco me aproveita. Quisera eu declarar os enganos que pode haver aqui, ainda que para quem tenha muita experiência julgo que serão poucos ou nenhum,
mas esta há de ser muita. E a diferença que há de quando o espírito é bom ou mau, ou como também pode ser a apreensão do mesmo entendimento, que poderia acontecer, ou falar o mesmo espírito a si mesmo. Isto não sei se pode ser, mas ainda hoje me pareceu que sim. Quando é obra de Deus, tenho bem aproveitado que, em muitas coisas que se me diziam 2 ou 3 anos antes, todas se têm cumprido, e até agora nenhuma tem saído mentira. E outras coisas onde se vê claramente ser Espírito de Deus, como depois se dirá. Parece-me a mim que, estando uma pessoa a encomendar uma coisa a Deus com grande afeto e preocupação, poderá afigurar-se-lhe que percebe alguma coisa, se isso se fará ou não. E isto é muito possível, embora quem tenha entendido desta outra maneira verá claramente o que é, porque é muita diferença. Se é coisa fabricada pelo entendimento, por muito sutil que seja, ele entende que é ele quem ordena algo e quem fala. O que não é outra coisa senão alguém estar a compor o que há de dizer ou a escutar o que o outro lhe diz, e verá o entendimento que então não escuta, pois que atua. E as palavras que ele assim fabrica são como coisa surda, fantasiada, e não têm a claridade destas outras. Aqui está na nossa mão tanto o distrair-nos como calar quando falamos. Nas outras, não há meio. E outro sinal, maior que todos, é que estas falas do entendimento não operam. As outras, quando fala o Senhor, são com palavras e obras. Mesmo que as palavras não sejam de devoção, senão de repreensão, logo a primeira dispõe uma alma, e a habilitam, enternecem, dão luz, regalam e aquietam. E se a alma estava com aridez ou alvoroço ou desassossego, como com a mão, lhe o tira. E ainda melhor, dir-se-ia que o Senhor quer que se entenda que é poderoso e que suas palavras são obras. Parece-me que esta diferença é nem mais nem menos como a que há quando falamos ou ouvimos, porque o que eu digo, como já disse, eu o vou ordenando com entendimento, mas se me falam, não faço mais que ouvir, sem nenhum trabalho. No primeiro caso, é como uma coisa que nós não podemos bem determinar se é ou não. É como alguém que está meio adormecido. No outro, é voz tão clara que não se perde uma sílaba do que se ouve a dizer. E acontece ser em momentos em que o entendimento e a alma estão tão alvorotados e distraídos que não acertariam a consertar uma boa razão. E no que lhe dizem encontram cozinhadas grandes sentenças que ela, ainda estando muito recolhida, não poderia alcançar, e a primeira palavra, como digo, de todo a mudam. Especialmente no arroubamento, em que as potências estão suspensas. Como se entenderam coisas que antes não tinham ainda vindo à memória? Como virão então, se quase não opera, e a imaginação está como embevecida? Advirta-se que quando se vêem visões ou quando se ouvem estas palavras, nunca é, a meu parecer, enquanto a alma está unida no mesmo arroubamento. Porque então, como já deixei declarado, creio que na segunda água, de todo, se perdem todas as potências, e, segundo me parece, ali nem se pode ver, nem entender, nem ouvir. Está toda ela debaixo de outro poder, e neste tempo, que é muito breve, não me parece que o Senhor lhe deixe liberdade para nada. Passado este breve tempo em que a alma fica ainda em arroubamento, é que se dá isto que digo. Porque ficam as potências de modo que, embora não estejam perdidas, quase nada operam. Estão como absortas e incapazes de consertar razões. E há tantas para se perceber a diferença entre umas e outras que, se alguma vez se engana, não serão muitas. E digo que, se é alma exercitada e está de sobreaviso, o verá muito claramente. Porque, deixadas à parte outras coisas por onde se vê o que tenho dito, o que o entendimento fabrica não produz nenhum efeito, e nem a alma o admite. É que a estas coisas, por muito que se nos pese, não se dá crédito. Antes, se vê que é tudo devaneio do entendimento. É quase como não se fazer caso de uma pessoa que se sabe ter frenesim. Mas a outra fala é como se ouvíssemos uma pessoa muito santa ou letrada e de grande autoridade, que sabemos que não há de nos mentir.
E ainda é baixa a comparação, porque estas palavras trazem algumas vezes consigo uma tal majestade que, sem nos lembrarmos de quem as diz, se são de repreensão, fazem tremer, e se são de amor, fazem desfazer-se a alma em amar. E são coisas que, como tenho dito, estavam bem longe da memória, e de repente dizem-se sentenças tão grandes que para as poder ordenar seria preciso muito tempo. De modo nenhum, julgo eu, se pode então ignorar não ser coisa fabricada por nós. Assim, nisto, não há que me deter, pois só por maravilha me parece que pode haver engano em pessoa experiente, se ela mesma, com advertência, não se quer enganar. Tem-me acontecido muitas vezes, se tenho alguma dúvida, não acreditar o que me dizem e pensar que será ilusão da imaginação. Isto depois de passar o arroubamento, que então é impossível duvidar. Mas depois de muito tempo, vemos isso cumprir-se, porque o Senhor faz com que fique na memória e que não se possa olvidar. O que é formado pelo entendimento é como um primeiro movimento do pensamento que passa e se esquece. Est'outro é como obra que, embora passe o tempo e se esqueça um pouco, não é tão de todo que se perca a memória do que enfim se disse, salvo se já foi há muito tempo, ou se são palavras de favor ou doutrinação. As de profecia, porém, não se esquecem, a meu parecer, ao menos a mim, ainda que tenha pouca memória. E torno a dizer que, se uma alma não for tão desalmada que queira fingir, o que seria muito mal feito, dizendo que entende ou ouve, não sendo assim, deixar de ver claramente que é ela quem compõe as palavras e as diz dentro de si, parece-me que isso não leva a caminho, se é que entendeu o Espírito de Deus. Porque, se assim não for, por toda a vida poderá permanecer nesse engano e parecer-lhe que ouve, embora não sei como isso possa ser. Ou esta alma quer entender ou não. Se está moendo com o que ouve, e de nenhum modo quereria entender coisa alguma, por causa de 1000 temores e de outras muitas razões que há para desejar estar inquieta em sua oração, sem estas coisas, por que dá tanto lugar ao entendimento para compor e ordenar razões? Pois é preciso haver tempo para isto. Aqui, porém, sem perder nenhum, ficamos ensinadas, e entendem-se coisas que parece seria preciso 1 mês para as ordenar, e o mesmo entendimento e alma ficam espantados de algumas coisas que se entendem. Isto é assim, e quem tiver experiência verá que ao pé da letra é tudo tal como digo. Louvo a Deus, porque assim o soube dizer. E acabo dizendo que, segundo me parece, sendo tais coisas fantasia do entendimento, quando quiséssemos, as poderíamos entender. Se, sendo tais coisas fantasia do entendimento, quando quiséssemos, as poderíamos entender. E até de cada vez que temos oração nos poderia parecer que ouvimos. Mas com estas outras, não é assim, pois estarei muitos dias em que, embora queira entender alguma coisa, é impossível. E quando outras vezes não quero, como já disse, tenho de a entender. Parece-me que quem quisesse enganar os outros dizendo que percebeu de Deus aquilo que forjou por si mesmo, pouco lhe custa dizer que o ouviu com os ouvidos corporais, e assim é certo que, de verdade, jamais pensei que havia outra maneira de ouvir nem de entender, até que o vi por mim mesma, e assim como disse, me custou farto trabalho. Quando é obra do demônio, não só não deixa bons efeitos, mas deixa-os maus. Isto tem me acontecido, mas não mais de 2 ou 3 vezes, e logo fui avisada pelo Senhor ser coisa do demônio. Deixada à parte a grande secura que fica, é uma inquietação na alma à maneira de outras muitas em que o Senhor tem permitido que eu tenha grandes tentações e trabalhos de alma de diferentes maneiras, e até que me atormente muitas vezes, como adiante direi. É uma inquietação que não se sabe entender de onde vem, senão que parece que a alma resiste e se alvorota e aflige, sem saber de quê. Porque o que o demônio lhe diz não é mal, senão bom. Penso que um espírito persente o outro. O gozo e o deleite que o demônio dá é, a meu parecer, de maneira bem diferente. Poderá enganar com estes gostos a quem não tiver ou não tenha tido outros de Deus. Digo gostos de verdade,
uma recreação suave, forte, profunda, deleitosa, pacífica. E não umas devoçõezinhas da alma, de lágrimas e outros sentimentos pequenos, florzinhas que murcham com o primeiro arzito de perseguição e que se perdem. A estas não as chamamos devoções. A estas não as chamo devoções, ainda que sejam bons princípios e sentimentos santos, mas não para se poder determinar estes efeitos de bom e mau espírito. E assim é bom andar sempre com grande cautela, porque pessoas que não estão mais adiantadas do que isto na oração facilmente poderiam ser enganadas se tivessem visões ou revelações. Eu nunca tive coisa alguma destas últimas enquanto Deus, só por sua bondade, não me deu oração de união, a não ser a primeira vez que disse que há muitos anos via a Cristo, e aprovera a sua majestade que eu então entendesse que era verdadeira visão, como depois entendi, o que não me fora pequeno bem. Nessas outras, nenhuma suavidade fica na alma, mas ela como espantada e com grande tédio. Tenho por muito certo que o demônio não enganará, nem Deus lhe o permitirá, a uma alma que, em alguma coisa, se fia de si e está fortalecida na fé. E de si entende que, por um ponto de fé, morreria 1000 mortes. Com este amor à fé que Deus logo infunde, uma fé viva, forte, ela procura andar sempre conforme ao que ensina a Igreja, perguntando a uns e a outros como quem já assentou fortemente nestas verdades, que nem quantas revelações pudesse imaginar, até mesmo que visse os céus abertos, a demoveriam um só ponto do que ensina a Igreja. Com este amor à fé que Deus logo infunde, uma fé viva, forte, ela procura andar sempre conforme ao que ensina a Igreja, perguntando a uns e a outros, como quem já assentou fortemente nestas verdades, que nem quantas revelações pudesse imaginar, até mesmo que visse os céus abertos, a demoveriam um só ponto do que ensina a Igreja. Se alguma vez se visse vacilar em um seu pensamento contra isto, ou se detivesse a dizer, pois se Deus me disse isto, também pode ser verdade, como o que dizia aos santos. Não digo que o chegue a acreditar, mas que o demônio a começa a tentar por primeiro movimento. E deter-se nele já se vê que seria malíssimo. Mas nem mesmo os primeiros movimentos creio que virão muitas vezes neste caso, se a alma está nisto muito, tão forte como o Senhor torna aquelas a quem concede mercês. Parece-lhe que desafiaria os demônios sobre a menor das verdades que a Igreja crê. Digo que, se não vir em si esta grande fortaleza e que a devoção ou visão a ajude, não a tenha por segura, porque, embora não se sinta logo o dano, pouco a pouco poder-se-ia tornar grande. O que eu vejo e sei por experiência, de tal maneira fica a certeza que é Deus quando vai conforme a Sagrada Escritura, que por um tudo nada que disto torcesse, eu teria, sem comparação, muito mais firmeza, parece-me, em crer que é do demônio do que agora tenho de que são de Deus, por muito grande que a tenha. Porque nesse caso nem é preciso andar à busca de sinais, nem que espírito é, pois é tão claro este sinal para provar que é demônio, que se então todo mundo me assegurasse que é Deus, eu não lhe daria crédito. O caso é que, quando é demônio, parece que se escondem todos os bens e fogem da alma, segundo fica desabrida e alvorotada e sem nenhum efeito bom. E embora pareça incutir desejos na alma, não são fortes. A humildade que deixa é falsa, alvorotada e sem suavidade. Parece-me que quem tiver experiência de bom espírito o compreenderá. Contudo, pode o demônio usar de muitos embustes, e assim não há nisto coisa tão certa como temer e andar sempre com cuidado e ter mestre que seja letrado e não lhe calar em nada. Com isto nenhum dano pode vir, ainda que a mim muitos me têm vindo por estes temores demasiados que têm algumas pessoas. Especialmente aconteceu-me uma vez que se reuniram muitos a quem eu dava grande crédito e havia razão para que se lhes desse. E conquanto eu já só tratasse com um, quando ele me mandava que falasse a outros,
Uns com os outros tratavam muito de meu remédio, pois me tinham muita amizade e temiam que fosse enganada. Eu também trazia em mim grandíssimo temor quando não estava em oração, porque estando nela e fazendo-me o Senhor alguma mercê, logo ficava com segurança. Creio que eram uns 5 ou 6, todos muito servos de Deus, e disse-me meu confessor que todos concordavam em que era o demônio, que não comungasse tão a miúde, e que procurasse distrair-me e evitasse a solidão. Era medrosa em extremo, como tenho dito. Ajudava isso o mal de coração, pois até sozinha num quarto não ousava estar de dia, muitas vezes. Como vi que tantos o afirmavam, e como eu não o pudesse crer, deu-me grandíssimo escrúpulo, parecendo-me pouca humildade. Pois se todos eram, sem comparação, de melhor vida do que eu, e letrados, como não os havia de crer? Esforçava-me o mais que podia para os acreditar. Pensava na minha vida ruim e que, conforme a isto, deviam dizer verdade. Fui à igreja com esta aflição e entrei num oratório. Tinha deixado muitos dias de comungar, deixado a solidão, que era toda a minha consolação, sem ter pessoa alguma com quem tratar, porque todos eram contra mim. Uns, parecia-me, troçavam de mim quando disso tratava, como se eu me iludisse. Outros avisavam o confessor que se guardasse de mim. Outros diziam que era claramente do demônio. Só o confessor, embora se conformasse com eles, para provar-me, segundo depois soube, me consolava sempre e me dizia que, embora fosse demônio, não ofendendo eu a Deus, não me podia fazer nada. Que isso se me tiraria, que o pedisse muito a Deus. E ele e todas as pessoas que confessava e outras muitas o pediam muito. E eu, em toda a minha oração, e quantos entendia eram servos de Deus, para que Sua Majestade me levasse por outro caminho. E isto durou-me, não sei se 2 anos, em que foi contínuo o pedi-lo ao Senhor. Para mim, nenhuma consolação bastava quando pensava ser possível o demônio falar-me tantas vezes, porque, apesar de não tomar horas de soledade para a oração, em meio de conversas, o Senhor me fazia entrar em recolhimento e, sem eu o poder evitar, me dizia o que queria. E eu, ainda que me pesasse, era obrigada a ouvi-lo. Estando, pois, uma vez sozinha, sem ter pessoa em quem descansar, não podia rezar nem ler. Estava como uma pessoa espantada de tanta tribulação e temor de que o demônio me podia enganar, toda alvorotada e aflita sem saber o que fazer de mim. Nesta aflição me vi algumas e até muitas vezes, embora não me pareça que nenhuma em tanto extremo como esta. Estive assim 4 ou 5 horas, em que não houve para mim consolação alguma, nem do céu nem da terra, senão que me deixou o Senhor padecer, temendo 1000 perigos. Ah, Senhor meu, como sois vós o amigo verdadeiro, e como poderoso quando quereis, podeis, e nunca deixais de querer, se vos querem. Louvem-vos todas as coisas, Senhor do mundo. Ah, quem desse vozes por todo ele, para dizer quão fiel sois a vossos amigos. Todas as coisas faltam. Vós, Senhor, de todas elas, nunca faltais. Pouco é o que deixais padecer a quem vos ama. Ah, Senhor meu, que delicada e doce e saborosamente o sabeis tratar. Quem nunca se tivesse detido a amar ninguém, senão vós? Parece, Senhor, que provais com rigor a quem vos ama, para que, no extremo do trabalho, se entenda o maior extremo do vosso amor. Ah, meu Deus! Quem tivesse entendimento e letras e novas palavras para encarecer vossas obras, como as concebe na alma? Falte-me tudo, Senhor meu, mas se vós não me desamparais, eu não vos faltarei a vós. Levantem-se contra mim todos os letrados, persigam-me todas as coisas criadas, atormentem-me os demônios. Não me falteis vós, Senhor, que eu já tenho experiência do lucro com que deixais a quem só em vós confia. Estando eu, pois, nesta grande aflição,
Ainda não tendo então começado a ter nenhuma visão, só estas palavras bastaram para me atirar e aquietar-me de todo. Não tenhas medo, filha. Sou eu, e não te desampararei. Não temas. Parece-me que, conforme eu estava, seriam precisas muitas horas para me persuadir a que sossegasse e que ninguém disso seria capaz. E eis-me aqui, só com estas palavras, sossegada, com fortaleza, com ânimo, com segurança, com uma quietude e luz que, num momento, vi a minha alma feita outra. E parece-me que sustentaria contra todo mundo que aquela fala era de Deus. Ah, que bom Deus! Que bom Senhor e que poderoso! Não só dá conselho, mas remédio. Suas palavras são obras. Ah, valha-me Deus, como fortalece a fé e se aumenta o amor. Assim é que, de certeza, muitas vezes me lembrava de quando o Senhor mandou aos ventos que estivessem quedos no mar, quando se levantou a tempestade. E assim eu dizia: quem é este a quem assim obedecem todas as minhas potências e que num momento dá luz em tão grande escuridão e torna brando um coração que parecia pedra, dá água de lágrimas suaves onde parecia que por muito tempo havia de haver secura. Quem infunde estes desejos? Quem dá este ânimo? Que pensei eu? E o que temo? Que é isto, hã? Eu desejo servir a este Senhor. Não pretendo outra coisa senão agradar-lhe. Não quero contentamento nem descanso, nem outro bem, senão fazer a sua vontade. Disto bem certo estava, como me parece, e podia afirmar. Pois se este Senhor é poderoso como vejo e sei que é, e se os demônios são seus escravos, e disto não há que duvidar, pois é de fé, sendo eu serva deste Senhor e Rei, que mal me podem eles fazer a mim? Por que não hei de ter fortaleza para bater-me com todo o inferno? Tomava uma cruz na mão e parecia-me verdadeiramente dar-me Deus ânimo, pois me vi outra em breve tempo e não temeria lutar com eles a braços. Parecia-me que facilmente com aquela cruz os venceria a todos. E assim disse: agora vinde todos, que sendo eu serva do Senhor, quero ver o que me podeis fazer. E sem dúvida me parecia que me tinham medo, porque fiquei sossegada e tão sem temor de todos eles que até hoje se me tiraram todos os medos que costumava ter. Pois ainda que algumas vezes os veja, como depois direi, não mais lhes tenho tido medo. Antes, me parece que eles mo temem a mim. Ficou-me em tal domínio sobre eles, dádiva concedida pelo Senhor de todos, que deles não se me dá mais que de moscas. Parecem-me tão covardes que, em vendo que os têm em pouco, perdem toda a força. Não sabem estes inimigos acometer de frente, senão a quem vem que se lhes rende, ou quando permite Deus para maior bem de seus servos que tentem e atormentem. Provera a sua majestade temêssemos a quem devemos de temer e entendêssemos que nos pode vir maior dano de um pecado venial do que de todo o inferno junto, pois isso é mesmo assim. Provera a sua majestade temêssemos a quem devemos de temer e entendêssemos que nos pode vir maior dano de um pecado venial do que de todo o inferno junto, pois isso é mesmo assim. Espantados nos trazem estes demônios, porque nós nos queremos espantar com os nossos apegos às honras e fazendas e deleites. Então,
juntos eles conosco, que somos contrários a nós mesmos, amando e querendo o que devíamos aborrecer, muito dano nos farão. Porque com as nossas próprias armas fazemos que pelejem contra nós, pondo em suas mãos aquelas com que nos devemos defender. Juntos eles conosco, quando somos contrários a nós mesmos, amando e querendo o que devíamos aborrecer, o que devíamos evitar, repudiar, muito dano nos farão. Porque com as nossas próprias armas fazemos que eles, os demônios, pelejem contra nós, pondo em suas mãos, nas deles, aquelas armas com que nos devemos defender. Esta é a grande lástima. Mas se tudo aborrecemos por Deus e nos abraçamos com a cruz e tratamos de o servir de verdade, o demônio foge destas verdades como de pestilência. É amigo de mentiras e a mesma mentira. Não fará pacto com quem anda na verdade. Quando vê obscurecido o entendimento, ajuda lindamente a que se turbem os olhos, porque se vê alguém já cego em pôr seu descanso em coisas vãs e tão vãs que as deste mundo parecem jogos de crianças, já vê que esse é criança, pois procede como tal, e atreve-se a lutar com ele, e muitas vezes. Praz ao Senhor que eu não seja destes, mas que me favoreça Sua Majestade para que tenha por descanso o que é descanso, e por honra o que é honra, e por deleite o que é deleite, e não tudo ao revés, e uma figa para todos os demônios. E eles ter-me-ão medo a mim. Não entendo estes nossos medos. É demônio, quando podemos dizer Deus, é Deus, e fazê-lo tremer. Sim, pois bem sabemos que não se pode mover se o Senhor não lhe o permite. Que é isto? É sem dúvida ter eu mais medo aos que lhe têm tão grande medo do que a ele mesmo. Porque o demônio não pode fazer nada, e estes, em especial se são confessores, inquietam muito, e tenho passado alguns anos de tão grande trabalho que agora me espanto de como o pude sofrer. Bendito seja o Senhor, que tão deveras me tem ajudado. Capítulo 26. Prossegue na mesma matéria e vai declarando e dizendo coisas que lhe aconteciam, que lhe faziam perder o temor e afirmar que era bom espírito o que lhe falava. Tenho por uma das grandes mercês que o Senhor me tem feito este ânimo que me deu contra os demônios. Porque andar uma alma acovardada e temerosa por alguma coisa que não seja ofender a Deus é grandíssimo inconveniente. Pois temos Rei Todo-Poderoso e tão grande Senhor que tudo pode e a todo sujeita. Não há que temer andando-se, como tenho dito, em verdade diante da Sua Majestade e com consciência limpa. Para isto, como já disse, quereria eu todos os temores, para não ofender em um só ponto a quem no mesmo momento nos pode desfazer. Pois contente Sua Majestade, não há quem seja contra nós que não leve as mãos à cabeça. Poder-se-á dizer que assim é. Mas quem será esta alma tão reta que de todo lhe agrade? É por isso que teme. Não a minha, de certo, que é muito miserável, sem proveito e cheia de mil misérias. Mas não procede Deus como os homens. Ele compreende as nossas fraquezas. Aliás, por grandes conjecturas sente a alma se o ama de verdade. Porque nas que chegam a este grau, o amor não anda dissimulado como nos princípios, senão com tão grandes ímpetos de ver a Deus, como depois direi ou já ficou dito. Tudo a cansa, tudo a fadiga, tudo a atormenta. Se não é tudo com Deus ou por Deus, não há para ela descanso que não a canse, porque se vê ausente do seu verdadeiro descanso. E assim é coisa muito clara, e como digo, não passa dissimulada. Aconteceu-me outras vezes ver-me com tão grandes tribulações a respeito de certo negócio que depois direi,
e murmurações da parte de quase todo lugar onde estou e da minha ordem, e aflita com muitas ocasiões que havia para me inquietar, e dizer-me o Senhor: de que temes, hã? Não sabes que eu sou o Todo-Poderoso? Eu cumprirei o que te prometi. E assim bem se cumpriu depois. E fiquei logo com uma fortaleza que de novo me parecia que eu me poria a empreender outras coisas para o servir, ainda que me custassem mais trabalhos e novos padecimentos. E isto tantas vezes que eu não as poderei contar. Em muitas dava-me repreensões, e dá-mas ainda quando cometo imperfeições que bastam para desfazer uma alma. Ao menos trazem consigo um emendar-se, porque, como tenho dito, Sua Majestade dá o conselho e o remédio. Outras vezes traz-me à memória meus pecados passados, em especial quando o Senhor me quer fazer alguma assinalada mercê. Então parece que a alma se vê já no verdadeiro juízo, porque lhe representam a verdade com tão claro conhecimento que não sabe onde se há de meter. Outras é o avisar-me de alguns perigos para mim e para outras pessoas. Coisas ainda por vir, muitas, 3 ou 4 anos antes. E todas se têm cumprido. Algumas podia eu nomear. E assim há tantas coisas para entender que são de Deus que, a meu parecer, não se pode ignorar. O mais seguro, e nisto não pode haver dano senão muito proveito, como muitas vezes me tem dito o Senhor, o mais seguro é que não deixe de comunicar toda a minha alma e as mercês que o Senhor me faz com o confessor, e que seja letrado e que lhe obedeça. Isto disse-o muitas vezes, e eu assim o faço, e sem isto não teria sossego. Nem é bem que nós mulheres o tenhamos, pois não temos letras. Tinha eu um confessor que me mortificava muito, e muitas vezes me afligia, e dava grande trabalho, porque me inquietava muito. Foi com ele, no entanto, que eu mais aproveitei, segundo me parece. E embora lhe tivesse muita amizade, tinha algumas tentações de o deixar, e parecia-me que aqueles rigores que comigo usava me estorvavam a oração. Cada vez que a isto me determinava, ouvia logo que não o fizesse, e uma repreensão que me desfazia mais do que tudo quanto o confessor fazia. Algumas vezes afligia-me. Questão por um lado, repreensão por outro. E de tudo havia mister, segundo tinha a vontade pouco dobrada. Disse-me uma vez o Senhor que não era obedecer, se não estava determinada a padecer. Pusesse os olhos no que ele havia padecido, e tudo me seria fácil. Pusesse os olhos no que ele havia padecido, e tudo se me faria fácil. Aconselhou-me uma vez um confessor que nos princípios me tinha confessado que, visto já estar provado ser bom espírito, que me calasse e não desse já parte a mais ninguém, porque estas coisas o melhor era calar. A mim não me pareceu mal, porque eu sentia tanto cada vez que as dizia ao confessor, e era tanta a minha afronta, que algumas vezes o sentia muito mais do que confessar pecados graves, especialmente se eram grandes as mercês, parecendo-me que não me haviam de crer e zombariam de mim. Sentia tanto isto que me parecia ser desacato às maravilhas de Deus, e que por isso desejava eu calar. Entendi então que havia sido muito mal aconselhada por aquele confessor, e de maneira nenhuma calasse coisa alguma a quem me confessava, porque nisto havia grande segurança, e fazendo o contrário, poderia enganar-me outra vez. Sempre que o Senhor me mandava alguma coisa na oração, se o confessor dizia outra, me tornava o Senhor a dizer que lhe obedecesse ao confessor. Depois Sua Majestade o movia para que mo voltasse a mandar. Quando se tiraram do público muitos livros em língua vulgar para que se não lessem, eu senti-o muito, porque me recreava lendo alguns, e já não podia fazer por só os permitirem em latim. Disse-me o Senhor: não tenhas pena, que eu te darei livro vivo. Eu não podia entender a razão por que se me havia dito isto, porque ainda não tinha visões. Dali a bem poucos dias eu compreendi muito bem por que tenho tido tanto em que pensar e com que me recolher no que via presente,
E o Senhor tem tido comigo tanto amor em me ensinar de muitas maneiras que muito pouca ou quase nenhuma necessidade tenho tido de livros. Sua Majestade tem sido o verdadeiro livro, onde tenho visto as verdades. Bendito seja tal livro, que deixe impresso o que se há de ler e fazer, de maneira que não se possa olvidar. Quem vê o Senhor coberto de chagas e aflito com perseguições, que não as abrace e ame e deseje? Quem vê alguma coisa da glória que Ele dá aos que o servem, que não reconheça que é nada tudo quanto se possa fazer e padecer, pois tal prêmio esperamos? Quem vê os tormentos que padecem os condenados no inferno, que em comparação não pareçam deleites os tormentos cá da terra? E não reconheça o muito que deve ao Senhor por o ter libertado tantas vezes daquele lugar. E porque, com o favor de Deus, se dirá mais de algumas coisas, quero ir adiante com o processo da minha vida. Praza ao Senhor que eu tenha sabido declarar-me nisto que tenho dito. Creio bem que quem tiver experiência o entenderá, e verá que atinei em dizer alguma coisa. Quem não a tiver, não me espanto que lhe pareça desatino em tudo. Basta dizê-lo eu para ficar desculpado. E nem eu culparei a quem o disser. O Senhor me deixe atinar a cumprir a sua vontade. Amém. Capítulo 27. Trata de outro modo com que o Senhor ensina a alma e, sem lhe falar, lhe dá a entender a sua vontade de uma maneira admirável. Declara também uma visão não imaginária e grande mercê que lhe fez o Senhor. Pois, voltando ao discurso de minha vida, estava eu acabrunhada de penas e aflições e faziam-se muitas orações, como tenho dito, para que o Senhor me levasse por outro caminho que fosse mais seguro, pois este, me diziam, era muito suspeito. A verdade é que, embora eu o suplicasse a Deus, por muito que quisesse desejar outro caminho, como via tão melhorada a minha alma, não estava na minha mão desejá-lo, a não ser alguma vez, quando eu estava muito fatigada das coisas que me diziam e dos medos que me metiam, mas, contudo, sempre o pedia. E via-me outra em tudo. Não o podia, pois, desejar, mas punha-me nas mãos de Deus. Ele sabia o que convinha, que em tudo cumprisse em mim o que era da sua vontade. Via que por este caminho era levada para o céu e que antes ia para o inferno. Que houvesse de desejar isto e crer que era demônio, não podia forçar-me a isso, embora fizesse quanto podia para o acreditar e desejar, mas não estava isso na minha mão. Oferecia o que fazia, se era alguma obra boa, por essa intenção. Apegava-me a santos de quem era devota, para que me livrassem do demônio. Faziam-se novenas encomendando-me a Santo Hilarião, a São Miguel Arcanjo, a quem, por este motivo, tomei novamente devoção, e a outros muitos santos que importunava para que o Senhor mostrasse a verdade, digo, para que o conseguissem de Sua Majestade. Ao cabo de 2 anos em que andava com toda esta oração, minha e de outras pessoas, para que o Senhor me levasse por outro caminho ou declarasse a verdade, porque eram muito contínuas as falas que, como tenho dito, me dava o Senhor, aconteceu-me isto. Estando um dia do glorioso São Pedro em oração, vi ao pé de mim, ou senti, para melhor dizer, pois nem com os olhos do corpo nem com os da alma não vi nada, mas parecia-me que Cristo estava ali mesmo, junto ao pé de mim, e via ser ele que me falava, segundo me parece. Eu, como estava ignorantíssima que pudesse haver semelhante visão, deu-me um grande temor a princípio e não fazia senão chorar. Embora, dizendo-me uma só palavra de segurança, ficasse aquietada com regalo e sem nenhum temor, como costumava. Parecia-me andar sempre ao lado de Jesus Cristo, e como não era visão imaginária, não via sob que forma, mas sentia muito claramente estar ele sempre a meu lado direito, e que era testemunha de tudo quanto eu fazia, e de nenhuma vez em que me recolhesse um pouco, ou não estivesse muito distraída, podia ignorar que estava ao pé de mim.
Fui logo a meu confessor, muito aflita, a dizer-lhe. Perguntou-me sob que forma o via. Eu disse-lhe que não o via. Disse-me como é que eu sabia que era Cristo. E eu disse-lhe que não sabia. Não sabia como, mas não podia deixar de entender que ele estava ao pé de mim. E o via, e sentia nitidamente. E o recolhimento da alma era muito maior que em oração de quietude e muito contínuo, e os efeitos muito diversos do que costumava ter, e que era coisa muito clara. Não fazia senão usar de comparações para me dar a entender. E certo é que, para este modo de visão, não há uma, a meu parecer, que lhe quadre bem. Assim como é das mais subidas, segundo me disse depois um santo homem e de grande espírito chamado Frei Pedro de Alcântara, de quem depois farei menção, e mo têm dito outros grandes letrados, e que de todas é onde menos se pode intrometer o demônio. E assim também não há termos para sabermos dizer, as que pouco sabemos. Só os letrados melhor o darão a entender. Porque se digo que nem com os olhos do corpo nem da alma vejo Jesus Cristo, porque não é visão imaginária, como entendo e me afirmo que está ao pé de mim com mais clareza do que se o visse? Porque parecer que é como uma pessoa que está às escuras, que não vê outra que está junto dela ou se é cega, não é bem isso. Alguma semelhança tem, mas não muita, porque essa tal sente com sentidos, ou a ouve falar, ou mexer, ou a toca, e aqui não há nada disto. Nem se vê escuridão, ou só se representa a alma por uma notícia mais clara do que o sol. E não digo que se vê o sol, nem a claridade, mas uma luz que, sem se ver luz, alumia o entendimento para que a alma goze de tão grande bem. Traz consigo grandes bens. Não é como uma presença de Deus que se sente muitas vezes, em especial os que têm oração de quietude e união. Dir-se-ia que, em querendo começar a ter oração, encontramos com quem falar, e parece que entendemos que nos ouve pelos efeitos e sentimentos espirituais que sentimos do grande amor e fé e de outras resoluções com ternura. Esta grande mercê é de Deus, e tenho-a em muito a alma a quem foi dada. Porque é muito subida a oração, mas não é visão. Entende-se que está ali Deus, pelos efeitos que, como digo, produz na alma, pois por aquele modo quer Sua Majestade dar-se a sentir. Nesta vê-se claramente que está presente Jesus Cristo, Filho da Virgem. Nessa outra oração, representam-se umas influências da divindade. Aqui, juntamente com elas, vê-se que nos acompanha e nos quer fazer mercês também a humanidade sacratíssima. Pois perguntou-me o confessor quem disse que era Jesus Cristo. Ele mo diz muitas vezes, respondi eu. Mas antes que mo dissesse, se imprimiu no meu entendimento que era ele. Até mo tinha dito antes, mas a ele não o via. Se uma pessoa que eu nunca tivesse visto, se não ouvido novas dela, me viesse falar, estando eu cega ou em grande escuridão, e me dissesse quem era, acreditá-la-ia, mas não poderia afirmar com tanta certeza que era ela como se a tivesse visto. Aqui sim que, sem se ver, se imprime com uma notícia tão clara que não parece se possa duvidar, pois quer o Senhor que fique tão esculpido no entendimento que isso não se possa duvidar mais do que aquilo que se vê e até menos, porque nisto ainda algumas vezes nos fica suspeita se foi ilusão ou não. Aqui, embora de súbito venha esta suspeita, fica, por outra parte, uma grande certeza, que desvanece a dúvida. Assim é também noutra maneira em que Deus ensina a alma e lhe fala sem falar, do modo que fica dito. É uma linguagem tão do céu que aqui na terra não se pode dar a entender, por mais que o queiramos dizer, se o Senhor, por experiência, não nos ensina. Põe o Senhor, no mais interior da alma, o que quer que ela entenda. E ali o representa sem imagem nem forma de palavras, senão a modo desta visão que fica dita. E note-se bem esta maneira de fazer Deus com que entenda a alma o que Ele quer, e grandes verdades e mistérios,
porque muitas vezes o que entendo quando o Senhor me declara alguma visão que Sua Majestade quer representar-me é assim. Parece-me que é onde o demônio menos se pode intrometer, pelas ditas razões. Se elas não são boas, eu me devo enganar. É uma coisa tão espiritual este modo de visão e de linguagem que nenhum bulício há nas potências nem nos sentidos, a meu parecer, por onde o demônio possa chegar a saber alguma coisa. Isso dá-se alguma vez e com brevidade. Em outras, me parece a mim que não estão suspensas as potências, nem perdidos os sentidos. Antes, muito em si, pois isto nem sempre sucede na contemplação, senão muito poucas vezes. Mas estas, quando o são, digo que não pomos nada da nossa parte nem fazemos nada. Tudo parece obra do Senhor. É como se o manjar já estivesse no estômago sem o termos comido, nem sabermos como aí foi posto, mas percebendo-se bem que lá está, ainda que então não se entenda o manjar que é, nem quem ali o pôs. Aqui sim. Mas como foi posto? Não sei. Que nem se viu nem se entende, nem jamais a alma se havia movido a desejá-lo, nem tinha vindo ao meu conhecimento que isto podia ser. Na fala que temos dito antes, faz Deus que o entendimento advirta, ainda que lhe pese, em compreender o que se diz. Parece que a alma tem ali outros ouvidos com que ouve, e que a fazem escutar e que não se distraia, como uma pessoa que, se ouvisse bem, e não lhe consentissem tapar os ouvidos, e lhe falassem ali ao pé em alta voz, embora não quisesse, ouviria. E enfim alguma coisa faz, pois está atenta para entender o que lhe dizem. Aqui, nenhuma coisa faz, pois até este pouco que fazia na fala passada, que era só escutar, lhe é tirado. Tudo encontra cozinhado e comido. Não lhe resta mais que fazer, senão gozar. É como alguém que, sem aprender nem nada ter trabalhado para saber ler, nem tampouco tivesse estudado, achasse em si toda a ciência já sabida, sem saber como nem donde, pois até mesmo nunca se dera ao trabalho de aprender o ABC. Esta última comparação parece-me dizer alguma coisa deste dom celestial, porque a alma vê-se num momento sábia, e tão declarado o mistério da Santíssima Trindade e outras coisas muito subidas, que não há teólogos com quem se atrevesse a disputar sobre a verdade dessas grandezas. Fica-se tão espantada que basta uma mercê destas, para mudar toda uma alma e fazê-la não amar nada, a não ser a quem vê que, sem nenhum trabalho, a tornou capaz de tão grandes bens. E lhe comunica segredos tais e trata com ela com tanta amizade e amor que se não podem descrever. Porque Deus faz algumas mercês que trazem consigo suspeita, por serem de tanta admiração e feitas a quem tão pouco as tem merecido, que se não houver fé muito viva, não se poderão acreditar. E assim penso dizer algumas das que o Senhor me tem feito a mim, se não me mandarem outra coisa, a não ser certas visões que podem aproveitar para alguma coisa, ou para que a alma a quem o Senhor as der não se espante, parecendo-lhe impossível, como me acontecia a mim, ou para lhe declarar o modo e caminho por onde o Senhor me tem levado, que é o que me mandam escrever. Pois, voltando a este modo de entender, o que me parece é que o Senhor quer, de todas as maneiras, que esta alma tenha alguma notícia do que se passa no céu. Parece-me, pois, que assim como lá já se entendem sem se falarem, o que eu de verdade nunca soube ser assim, até que o Senhor, por sua bondade, quis que eu o visse, e ele me mostrou num arroubamento, assim é aqui, que se entendem Deus e a alma, só por o querer Sua Majestade. Isto sem outro artifício para se dar a perceber o amor que se tem a estes dois amigos. Tal como cá na terra, quando duas pessoas se querem muito e têm bom entendimento, até sem sinais parece que se entendem só com o olhar, assim deve ser aqui, que, sem nós vermos como, se olham fixamente estes dois amantes, como diz o esposo à esposa nos cânticos. Segundo creio, ouvi dizer que era aqui. Ah, benignidade admirável de Deus, que assim vos deixais ver por uns olhos,
que tão mal foram empregados como os da minha alma. Fiquem eles já, Senhor, com vos verem, acostumados a não olhar para coisas baixas, nem os contente nenhuma afora vós. Ingratidão dos mortais, até onde há de chegar? Eu sei por experiência que é verdade isto que digo, e que tudo quanto se disser é o menos daquilo que vós fazeis com uma alma que trazeis a tais termos. Ó almas que haveis começado a ter oração e que tendes verdadeira fé, que bens podeis buscar ainda nesta vida? Deixemos o que se ganha para que não tem fim, que sejam como o menor destes, hã? Olhai, que é assim de certeza que Deus se dá a si aos que tudo deixam por ele. É assim, com certeza, que Deus se dá a si aos que tudo deixam por ele. Não faz acepção de pessoas, a todas ama. Ninguém tem escusa por ruim que seja, pois assim faz comigo, trazendo-me a tal estado. Olhai que o que digo é cifra daquilo que se pode dizer. Só vai dito que é necessário para se dar a entender este modo de visão e a mercê que faz Deus à alma, mas não posso dizer o que se sente quando o Senhor lhe dá a entender segredos e grandezas suas. É deleite tão acima de quanto se podem cá entender, que com razão faz aborrecer os bens desta vida, que todos juntos são lixos. Causa asco trazê-los aqui para qualquer comparação, ainda que fosse para os gozar sem fim. E estes que dá o Senhor são apenas uma gota de água do rio grande e caudaloso que nos está preparado. É vergonha, e eu certamente a tenho de mim. E se pudesse haver afronta no céu, com razão estaria eu lá mais envergonhada que ninguém. Por que havemos de querer tantos bens e deleites e glória para sempre sem fim, e todos à custa do bom Jesus? Não choraremos sequer ao menos com as filhas de Jerusalém, já que não o ajudamos a levar a cruz como o Cirineu? Com prazeres e passatempos, havemos de gozar o que ele nos ganhou à custa de tanto sangue? Com prazeres e passatempos, havemos de gozar o que Jesus Cristo nos ganhou à custa de tanto sangue? É impossível. E com honras vãs, pensamos remediar um desprezo como o que ele sofreu, para que nós reinássemos para sempre. Não tem cabimento. Errado, errado vai o caminho, e nunca chegaremos lá. De vozes vossa mercê dizendo estas verdades, pois Deus a mim me tirou esta liberdade. A mim mesma eu as quereria dar sempre, estas honras vãs. E muito tarde me ouvi e entendi a Deus, como se verá pelo que tenho escrito. É para mim de grande confusão falar nisto, e assim quero calar. Só direi o que algumas vezes considero. Praz ao Senhor pôr-me em termos de poder gozar deste bem. Que glória acidental será, e que contento dos bem-aventurados que já disto gozam, quando virem que, embora tarde, não deixaram de fazer por Deus coisa alguma das que lhes foi possível. E por todas as maneiras que puderam, não deixaram coisa por lhe dar conforme as suas forças e estado. E o que mais tinha, mais deu. Que rico se achará o que todas as riquezas deixou por Cristo, e que honrado o que por ele não quis honra, e antes gostou de se ver muito abatido. Que sábio o que se alegrou de que o tivessem por louco, pois assim chamaram a mesma sabedoria. Que poucos há destes agora por nossos pecados. Parece que já se acabaram os que as gentes tinham por loucos, vendo-os fazer obras heróicas de verdadeiros amadores de Cristo. Ó mundo, mundo, como vais ganhando honra em razão de haver poucos que te conheçam. E pensamos que se serve jamais a Deus
em que nos tenham por sábios e discretos. Isso deve ser, segundo se usa de discrição. Logo, nos parece que é de pouca edificação não andar cada um em seu estado com muita compostura e autoridade. Até o frade, o clérigo e a freira nos parecerá que trazerem coisa velha e remendada é novidade, e dar escândalo aos fracos, e até o estarem muito recolhidos a ter oração. De tal modo está o mundo, e tão olvidadas as coisas de perfeição de grandes ímpetos que tinham os santos. Penso que isto faz mais dano às desventuras que se veem nestes tempos, e que não daria escândalo a ninguém os religiosos darem a entender por obras, como dizem por palavras, o pouco em que se há de ter o mundo. Pois destes escândalos o Senhor tira grandes proveitos. E se uns se escandalizam, outros entram em si e têm remorsos. Houvesse sequer um esboço do que passou Cristo e seus apóstolos, pois agora mais do que nunca é preciso. E que bom aquele que Deus nos levou agora no bendito Frei Pedro de Alcântara. Não está já o mundo para sofrer tanta perfeição. Dizem que estão as saúdes mais fracas e que não estamos nos tempos passados. Este santo homem era deste tempo. Estava tão robusto o seu espírito como em outros tempos, e por isso tinha o mundo debaixo dos pés. Pois, embora não andem desnudos nem façam tão ásperas penitências como ele, muitas coisas há, como outras vezes tenho dito, para se pisar o mundo, e o Senhor as ensina quando vê ânimo. E que grande lhe deu sua majestade a este grande santo, que para fazer 47 anos tão áspera penitência, como todos sabem. Quero dizer algo dela, porque sei que tudo é verdade. Foi ele que mo disse a mim e a outra pessoa de quem pouco se encobria. A causa de mo dizer era a amizade que me tinha, porque quis o Senhor que a tivesse para acudir por mim e me animar em tempos de tanta necessidade, como tenho dito e direi. Parece-me que me disse que em 40 anos só tinha dormido 1h30 entre noite e dia. E o maior trabalho de penitência que teve nos princípios foi o de vencer o sono, e para isto estava sempre de joelhos ou de pé. O que dormia era sentado e a cabeça encostada a um madeirozito que tinha pregado à parede. Deitado, embora quisesse, não podia, porque sua cela, como se sabe, não tinha de comprimento mais que 4,5 pés. Em todos estes anos, jamais pôs o capuz, por grandes sóis e chuvas que houvesse. Nem nada nos pés, nem vestido, a não ser um hábito de estaminha, sem nenhuma outra coisa sobre as carnes. E este tão apertado, que mal se podia sofrer, e uma capa do mesmo por cima. Disse-me que nos grandes frios a tirava e deixava a porta e o postigo da cela abertas para que, pondo depois a capa e cerrando a porta, contentar o corpo para que sossegasse com mais abrigo. Comer de 3 em 3 dias era muito de ordinário. E perguntou-me por que me espantava, pois era muito possível a quem se acostumava a isto. Um seu companheiro disse-me que lhe acontecia estar 8 dias sem comer. Devia ser estando em oração, porque tinha grandes arroubamentos e ímpetos de amor de Deus, de que uma vez fui testemunha. Sua pobreza era extrema. Foi tal a sua mortificação na mocidade que me disse que lhe havia acontecido estar 3 anos em uma casa da sua ordem e não conhecer frade a não ser pela fala, porque não levantava nunca os olhos. E assim nem aos lugares aonde de necessidade tinha de ir sabia, a não ser indo atrás dos frades. Isto também lhe acontecia pelos caminhos. A mulheres jamais fitava, e isto durante muitos anos. Dizia-me que já tanto se lhe dava ver como não ver. Já era muito velho quando o vinha a conhecer, e tão extrema a sua fraqueza que não parecia senão feito de raízes de árvores. Com toda esta santidade, era muito amável, muito afável, embora de poucas palavras,
a menos que fosse interrogado. Nestas era muito ameno, porque tinha aí muito lindo entendimento. Outras muitas coisas quisera eu dizer, mas tenho medo de que vossa mercê me diga para que me meto nisto, e com este medo tenho escrito. Assim termino dizendo que foi o seu fim como a sua vida, pregando e admoestando a seus frades. Quando viu que já se acabava, disse o salmo: Letato sum in isque dicta sunt mihi. Letato sum in isque dicta sunt mihi. E posto de joelhos, morreu. Depois tem sido o Senhor servido que eu tenha mais ajuda dele que em vida, aconselhando-me em muitas coisas. Tenho-o visto muitas vezes com grandíssima glória. Disse-me a primeira vez em que me apareceu, bem-aventurada penitência que tanto prêmio lhe havia merecido, e outras muitas coisas. 1 ano antes de morrer, apareceu-me estando ausente, e eu soube que havia de morrer, e o avisei, estando a algumas léguas daqui. Quando expirou, apareceu-me, e disse-me que se ia descansar. Eu não acreditei, e disse-o a algumas pessoas. E passados 8 dias, veio a notícia de que tinha morrido, ou que tinha começado a viver para sempre, para melhor dizer. Ei lá que acabada esta aspereza de vida com tão grande glória. Parece-me que muito mais me consola agora do que quando cá estava. Disse-me uma vez o Senhor que não se lhe pediria coisa alguma em seu nome que não a ouvisse. Muitas que lhe tenho encomendado para que as peça ao Senhor, as tenho visto cumpridas. Seja bendito para sempre. Amém. Mas quantas palavras tenho dito para levar vossa mercê a não estimar em nada coisa alguma desta vida, como se não o soubesse, ou não estivesse já determinado a deixar tudo, e eu não tivesse posto por obra. Vejo tanta perdição no mundo que, embora não aproveite mais o dizê-lo, que eu cansar-me de o escrever, me serve de descanso, ainda que é contra mim tudo o que digo. O Senhor me perdoe o que neste caso o tenho ofendido, e vossa mercê, que o canso sem propósito, parece que quero que faça penitência do que eu nisto pequei. Capítulo 28. Trata das grandes mercês que lhe fez o Senhor e como ele lhe apareceu a primeira vez. Declara o que é visão imaginária. Diz os grandes efeitos e sinais que deixa quando é de Deus. Voltando ao nosso propósito, passei alguns poucos dias com esta visão muito contínua. Causava-me tanto proveito que não saía da oração, e tudo quanto fazia procurava fosse de sorte a não descontentar aquele que via tão claramente que tinha por testemunha. E ainda que algumas vezes temia, com o muito que me diziam, durava pouco o temor, porque o Senhor me assegurava. Estando um dia em oração, quis o Senhor mostrar-me só as mãos com tão grandíssima formosura que não poderia eu encarecer. Causou-me isto grande temor, porque qualquer novidade faz com que eu o tenha grande nos princípios de qualquer mercê sobrenatural que o Senhor me faça. Poucos dias depois vi também aquele divino rosto que de todo, me parece, me deixou absorta. Não podia eu entender por que era que o Senhor se mostrava assim pouco a pouco, visto que depois me havia de fazer mercê de que o visse de todo. Depois compreendi que o Senhor me ia levando conforme a minha fraqueza natural. Seja bendito para sempre, porque tanta glória junta uma criatura tão baixa e ruim não a poderia suportar. E como quem isto sabia, ia o piedoso Senhor dispondo. Parecerá a vossa mercê que não era preciso muito esforço para ver umas mãos e rosto tão formoso. São-no tantos corpos glorificados que a glória que trazem consigo e o ver coisa tão sobrenaturalmente formosa desatina
e assim me causava tanto temor que toda me perturbava e alvorotava. Embora depois ficasse com certeza e segurança, e com tais efeitos, que depressa perdia o temor. Um dia de São Paulo, estando à missa, se me representou toda esta humanidade sacratíssima como se pinta ressuscitado, com tanta formosura e majestade como particularmente escrevi a vossa mercê, quando instantemente mo mandou, o que se me fez ausaz custoso, porque nada se pode dizer que não seja antes desfazer, mas o melhor que soube já o disse. E assim, não há para que voltá-lo a dizer aqui. Só digo que, quando outra coisa não houvesse para deleitar a vista no céu, senão a grande formosura dos corpos glorificados, bastaria para causar grandíssima glória, em especial ver a humanidade de Jesus Cristo, Senhor nosso, ainda que aqui se mostre sua majestade, conforme ao que pode sofrer a nossa miséria. Que será no céu, onde de todo se goza de tal bem, hein? Esta visão, embora seja imaginária, nunca a vi com os olhos corporais, nem a nenhuma, senão com os olhos da alma. Dizem os que o sabem melhor do que eu ser mais perfeita a visão passada do que esta, e esta muito mais do que as que se veem com os olhos corporais. Estas dizem que são as mais baixas, e onde o demônio mais ilusões pode fazer, embora eu então não pudesse entender tal e desejava, já que se me fazia esta mercê, que fosse vendo-a com os olhos corporais, para que não me dissesse o confessor que era ilusão. E também me acontecia, depois de passada a visão, isto era logo em seguida, pensar eu também que seria ilusão minha, e afligia-me de tê-lo dito ao confessor, julgando que o teria enganado. Aqui era outro pranto, e ia ele a dizer-lhe. Perguntava-me se a mim assim me parecia, ou se eu o tinha querido enganar. Eu lhe dizia a verdade, porque a meu parecer não mentia, nem tal havia pretendido, nem por coisa alguma do mundo diria uma coisa por outra. Isto bem o sabia ele, e assim procurava sossegar-me. E eu sentia tanto em ir a ele com estas coisas, que não sei como o demônio me incutia o medo de que eu poderia fingir para me atormentar a mim mesma. Mas o Senhor deu-se tanta pressa em fazer-me esta mercê e declarar esta verdade, que bem depressa se me tirou a dúvida se era ilusão. Depois vi muito claramente a minha tolice, porque se estivesse muitos anos imaginando como figurar coisa tão formosa, não poderia nem saberia, porque excede a tudo quanto cá na terra se pode imaginar, até só a brancura e resplendor. Não é resplendor que deslumbre, mas uma brancura suave e resplendor infuso, que dá grandíssimo deleite à vista e não a cansa, como não cansa a claridade com que se contempla esta formosura tão divina. É uma luz tão diferente desta de cá, que a claridade do sol que vemos parece coisa tão deslustrada em comparação daquela luz que se representa à vista, que não se quereriam depois abrir os olhos. É como ver uma água muito clara, que corre sobre cristal e reverbera nela o sol, e uma muito turva e com grande nevoeiro que corre por cima da terra. Não que se represente sol, nem que a luz seja como a do sol, parece, enfim, luz natural, e esta outra coisa, artificial. É luz que não tem noite, mas como sempre é luz, nada a turva. Enfim, é de sorte que, por grande entendimento que uma pessoa tivesse, em todos os dias de sua vida, não a poderia imaginar como é. E põe-na Deus diante tão de súbito, que até não daria lugar a abrir os olhos, se fosse preciso abri-los. Mas não faz mais ao caso estarem abertos ou fechados, quando o Senhor quer, porque, embora não queiramos, se vê. Não há diversão que baste, nem há poder de se resistir, nem assaz diligência, nem cuidado para isto. Isso tenho eu bem experimentado, como direi. O que eu agora queria dizer é o modo como o Senhor se mostra nestas visões. Não digo que declararei de que maneira pode ser impressa esta luz tão forte no sentido interior e no entendimento imagem tão clara, que parece que verdadeiramente está ali, porque isto é de letrados, e não quis o Senhor dar-me a entender o como,
E sou tão ignorante e de tão rude entendimento que, embora muito mo tenham querido declarar, eu ainda não acabei de entender o como. E isto é certo que, embora a vossa mercê lhe pareça que tenho vivo entendimento, eu não o tenho. Porque em muitas coisas experimentei que ele não compreende mais do que lhe dão a comer, como dizem. Algumas vezes se espantava quem me confessava de muitas ignorâncias, e jamais me dei o trabalho de entender, nem mesmo desejava como Deus faz isto ou como pode ser. Nem perguntava, ainda que, como tenho dito, de há muitos anos para cá tratava com bons letrados. Se uma coisa era pecado ou não, isto sim perguntava. No mais, não era para mim preciso senão pensar que Deus fez tudo e via não haver de que me espantar, mas sim motivo de o louvar. Antes me fazem devoção às coisas dificultosas, e tanto mais quanto mais o são. Direi, pois, o que tenho visto por experiência. Como o Senhor o faz, vossa mercê o dirá melhor, e declarará tudo o que for obscuro e eu não souber dizer. Bem, me parecia em algumas coisas que era imagem o que eu via, mas em outras muitas não, senão que era o próprio Cristo conforme a claridade com que era servido mostrar-se a mim. Umas vezes era tão confusamente que me parecia imagem, mas não como os desenhos cá da terra, por muito perfeitos que sejam, e muitos tenho visto e bons. É disparate pensar que de algum modo tenha semelhança uma coisa com a outra. E nem mais nem menos a que tem uma pessoa viva com o seu retrato. Este, por bem tirado que seja, não pode ser tão ao natural que, enfim, se vê que é coisa morta. Mas deixemos isto, que vem aqui muito bem e é muito ao pé da letra. Não digo que seja comparação, elas nunca são tão cabais, senão verdade. A diferença que há é, nem mais nem menos, a do vivo ao pintado. Se é imagem viva. Não é homem morto, senão Cristo vivo. E dá a entender que é homem e Deus, não como estava no sepulcro, senão como saiu dele depois de ressuscitado. Vem às vezes com tão grande majestade que não há quem possa duvidar. Vê-se que é mesmo o Senhor, em especial em acabando de comungar, que bem sabemos que está ali porque nos diz a fé. Representa-se tão Senhor daquela pousada que a alma toda se desfaz, vê-se consumir em Cristo. Ó Jesus meu, quem pudesse dar a entender a majestade com que vos mostrais? E quão Senhor de todo o mundo e dos céus, e de outros 1000 mundos, e mundos e céus sem conta que vós criasseis. E a alma entende, segundo a majestade com que vos representais, que isso não é nada para vós, ser de Senhor de tudo. Aqui se vê claramente, Jesus meu, o pouco poder de todos os demônios em comparação do vosso. E como, quem vos tiver contente, pode calcar aos pés o inferno todo. Aqui se vê a razão que tiveram os demônios de temer quando baixastes ao limbo e como desejariam outros 1000 infernos mais baixos para fugir de tão grande majestade. Vejo que quereis dar a entender à alma quão grande é o poder que tem essa sacratíssima humanidade junta com a divindade. Aqui se representa bem o que será ver, no dia do juízo, esta majestade deste rei e vê-lo com rigor para os maus. Aqui é a verdadeira humildade que deixa esta visão na alma ao ver sua miséria, pois não a pode ignorar. Aqui é a confusão e verdadeiro arrependimento dos pecados, pois ainda que veja que lhe mostra amor, não sabe aonde se meter, e assim se desfaz toda. Digo que tem tão grandíssima força esta visão, quando o Senhor quer mostrar à alma grande parte da sua grandeza e majestade, que tenho por impossível podê-la sofrer qualquer pessoa, se o Senhor, de modo muito sobrenatural, não a quisesse ajudar, pondo-a em arroubamento e êxtase, onde perde de vista, com o gozo, a visão daquela divina presença. Verdade é que se esquece depois. Fica, porém, tão impressa aquela majestade e formosura que não há maneira de se poder esquecer, a não ser quando o Senhor quer que a alma padeça uma grande aridez e soledade, que direi adiante, que então até de Deus parece que se esquece.
a alma fica outra, sempre embebida. Parece-lhe que começa de novo um amor vivo de Deus em muito alto grau, a meu ver, porque embora a visão passada em que disse que Deus se representa sem imagem seja mais perfeita, contudo, para durar na memória conforme a nossa fraqueza e para trazer bem ocupado o pensamento, é grande coisa o ficar representada e posta na imaginação tão divina presença. Embora a visão passada, em que disse que Deus se representa sem imagem, seja mais perfeita, contudo, para durar na memória conforme a nossa fraqueza e para fazer bem ocupado o pensamento, é grande coisa o ficar representada e posta na imaginação tão divina presença. E quase sempre vêm juntas estas duas maneiras de visão, e até mesmo é assim que vem. Porque com os olhos da alma vê-se a excelência e formosura e glória da Santíssima Humanidade, e por esta outra maneira que fica dita, se nos dá a entender como é Deus e poderoso, e que tudo pode e tudo manda, e tudo governa e a tudo enche o seu amor. É muito de estimular esta visão, e sem perigo, a meu parecer, porque pelos efeitos se conhece que não tem força aqui o demônio. Parece-me que 3 ou 4 vezes me quis este dar a ver, desta maneira, ao mesmo Senhor, em representação falsa. Toma a forma humana, mas não pode contrafazê-la com a glória que tem quando é de Deus. O demônio faz essa representação tomando a forma humana, mas não pode contrafazê-la com a glória que tem quando é de Deus. Faz representações para desfazer a verdadeira visão que a alma teve, mas esta resiste por si e se alvorota e fica desabrida e inquieta, porque perde a devoção e gosto que antes tinha e fica sem oração alguma. Nos princípios foi isto, como tenho dito, 3 ou 4 vezes. É coisa tão imensamente diferente que, ainda quem só tivesse tido oração de quietude, creio entenderá pelos efeitos que ficam ditos nas falas. É coisa muito conhecida, e se uma alma não se quiser deixar enganar, não me parece que o demônio a enganará, se ela anda com humildade e simplicidade. Quem tiver tido verdadeira visão de Deus, desde quase logo o sente, porque embora comece com regalo e gosto, a alma o lança de si, e a meu parecer, até deve ser diferente o gosto, e não tem aparência de amor puro e casto. Muito em breve dá a entender quem é. Assim, segundo me parece, onde há experiência, não poderá o demônio fazer dano. Pois, ser imaginação, isto é impossível de toda a impossibilidade. Nenhum caminho leva, porque só a formosura e brancura de uma mão está acima de toda a nossa imaginação. Ser imaginação, isto é impossível, de toda a impossibilidade. Nenhum caminho leva, porque só a formosura e brancura de uma mão está acima de toda a nossa imaginação. Pois sem nos lembrarmos disto, nem havê-lo jamais pensado, ver presentes num instante coisas que em nenhum tempo não se poderiam conceber com a imaginação, porque são muito mais sublimes, como tenho dito, do que podemos aqui compreender, assim, isto é impossível. E mesmo que pudéssemos algo nisto, ainda se vê mais claro por esta outra razão que agora direi, porque se fosse representado pelo entendimento, não faria as grandes operações que isto faz, nem mesmo nenhuma. Seria como alguém que quisesse dormir e ficasse desperta por não lhe ter vindo o sono. Como tem necessidade de dormir ou fraqueza na cabeça, deseja-o e faz diligência para adormecer, e às vezes parece que alguma coisa consegue, mas, se não é sono de verdade, não o sustentará nem lhe dará força à cabeça. Antes, às vezes, fica com ela mais esvaída. Assim, pois, seria em parte aqui. Ficará a alma esvaída, mas não sustentada e forte, antes cansada e desgostada. Quando é verdadeira, não se pode encarecer a riqueza que deixa. Até ao corpo dá saúde, e este fica confortado. Esta razão com outras dava eu quando me diziam que era demônio, o que se me afigurava. E era muitas vezes. Fazia comparações conforme podia e o Senhor me dava a entender.
Mas tudo aproveitava pouco, porque, como havia pessoas muito santas nesse lugar, e eu, em sua comparação, uma perdição, e não as levava a Deus por este caminho, logo as enchia o temor. Meus pecados parece eram disto a causa. Passavam de um para outro as minhas coisas, de maneira que se vinham a saber sem dizê-las eu, senão ao meu confessor, e a quem ele me mandava. Eu lhes disse uma vez que, se os que me diziam isto me dissessem que uma pessoa a quem eu tivesse acabado de falar e conhecesse muito bem não era de fato ela, mas que eu me enganava e que eles o sabiam, sem dúvida eu lhes daria mais crédito do que aquilo que tinha visto. Mas se essa pessoa me deixasse nas mãos algumas joias que me ficassem por penhor de muito amor, e eu antes não tivesse nenhuma, e me visse então rica, sendo pobre, eu não poderia então crer no que eles me diziam, embora o quisesse. Estas joias eu lhes poderia mostrar, porque todos os que me conheciam viam claramente estar outra a minha alma, e assim o dizia o meu confessor. Faço um pequeno parênteses aqui. Vejam que belo que a santa aqui nos traz. É a experiência de Tamar. Tamar que justamente tem por penhor aquilo que era de Judá e consegue provar que não era uma prostituta, mas sim mais justa do que aqueles que viam a sua prostituição, viam nela a prostituição, por uma gravidez que não se podia supostamente explicar. Pôde comprovar pelo penhor das joias que ele deixou com ela que foi justíssima a sua causa e o seu engravidar. A experiência da santa é a experiência de Tamar. É que era muito grande a diferença em todas as coisas, e não dissimulada, senão que com muita claridade o podiam todos ver. Porque dizia eu, sendo antes tão ruim como era, não podia crer que, se o demônio fazia isto para me enganar e levar ao inferno, usasse de meio tão contrário como era tirar-me os vícios e pôr em mim virtudes e fortaleza. Porque via claramente como estas coisas ficar completamente outra. Meu confessor, como digo, que era um padre bem santo da Companhia de Jesus, respondia isto mesmo, segundo eu soube. Era muito discreto e de grande humildade, e esta humildade tão grande acarretou-me bastos trabalhos, porque, conquanto fosse de muita oração e letrado, como o Senhor não o levava por este caminho, não se fiava de si. Passou-os muito grandes comigo, e de muitas maneiras. Soube que lhe diziam que se acautelasse de mim, não o enganasse o demônio em acreditar coisa alguma do que eu lhe tinha dito. Traziam-lhe exemplos de outras pessoas. Tudo isto me afligia. Temia que viesse a não haver quem me quisesse confessar, pois todos haviam de fugir de mim. Não fazia senão chorar. Foi providência de Deus querer ele continuar a ouvir-me, mas era tão grande servo de Deus que a tudo se exporia por ele. Dizia-me que não ofendesse eu a Deus, nem me apartasse do que ele me dizia, e não tivesse medo de que me faltasse. Sempre me animava e sossegava. Mandava-me sempre que não lhe ocultasse coisa alguma, e eu assim fazia. Dizia-me ele que, fazendo eu isto, ainda que fosse demônio, não me faria dano. Antes o Senhor tiraria bem do mal que ele, o demônio, queria fazer à minha alma. Procurava aperfeiçoá-la em tudo o que ele podia. Eu, como trazia tanto medo, obedecia-lhe em tudo, embora imperfeitamente. E muito passou por minha causa nos 3 anos, e mais, que me confessou com estes trabalhos. Porque nas grandes perseguições que tive e em muitas coisas que o Senhor permitia que me julgassem mal, e muitas estando sem culpa, iam a ele e o culpavam de tudo, estando ele sem culpa nenhuma. Fora impossível, se não tivesse tanta santidade e o Senhor não o animasse, poder sofrer tanto. Tinha de responder ao que lhes parecia que eu ia perdida e não o acreditavam. E, por outra parte, tinha de me sossegar e curar o medo que eu trazia. Mas eu ficava com ele ainda maior. Por outra parte, tinha de me tranquilizar a cada visão,
porque, sendo coisa nova, permitia a Deus que me ficassem depois grandes temores. Tudo procedia de eu ser tão pecadora e de eu ter sido. Ele me consolava com muita piedade. E se ele se acreditasse a si mesmo, não padecera eu tanto, pois Deus lhe dava a entender a verdade em tudo, e o mesmo sacramento o iluminava, segundo creio. Os servos de Deus, que não se asseguravam, tratavam muito comigo. Eu, como falava descuidadamente, dizia algumas coisas que eles tomavam em diferente sentido. Queria eu muito a um deles, porque ele devia infindo a minha alma, e era muito santo, e desejava de grande modo o meu aproveitamento, e que o Senhor me iluminasse. Eu sentia sumamente por ver que não me entendia. Assim, o que eu dizia, como digo, sem olhar a isto, parecia-lhes pouca humildade. Em vendo-me alguma falta, e veriam muitas, logo era tudo condenado. Perguntavam-me algumas coisas. Eu respondia com lhaneza e descuido. Logo lhes parecia que os queria ensinar, e me tinha a mim mesma por sábia. Parecia-lhes que eu os queria ensinar e me tinha a mim mesma por sábia. Tudo ia ter ao meu confessor, porque certamente desejavam o meu proveito. E ele a ralhar-me. Durou isto bastante tempo. Afligida por muitas partes, mas com as mercês que o Senhor me fazia, tudo suportava. Digo isto para que se entenda o grande trabalho que é não achar quem tenha experiência neste caminho espiritual. Pois se não me favorecera tanto o Senhor, não sei que fora de mim. Bastantes coisas havia para me tirar o juízo. Algumas vezes via-me em termos que não sabia que fazer de mim, se não levantar os olhos ao Senhor. Porque contradições de bons a uma mulherzita ruim e fraca e temerosa como eu, dito assim, não parece nada. E não obstante eu ter passado na vida grandíssimos trabalhos, este é dos maiores. Praz ao Senhor que eu tenha servido a Sua Majestade algum tanto nisto, pois de que o serviam os que me condenavam e arguiam, bem certa estou, e que era tudo para grande bem meu.